Obrigada pela oportunidade aí de estar falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante aí, em século XXI, 2021, né? Essas coisas assim realmente precisa ser falada. Setembro Amarelo é o mês de conscientização, então a gente realmente precisa de estar dando enfoque nisso. E o tema da palestra, que é a ansiedade em tempos de Covid-19, tá bom? Então, eu vou começar me apresentando, falar um pouquinho da ansiedade, o que a ansiedade pode causar no dia a dia, os transtornos que tem em volta da ansiedade, e vou fazer um fechamento aí com o Setembro Amarelo, tá bom? Gente, prazer, meu nome é Marina, tá bom? Sou psicóloga clínica, sou pós-graduanda em análise do comportamento aplicado, sou especialista em transtornos ansiosos, com enfoque em transtorno pós-traumático. Então, é um assunto assim que é muito importante, que a gente acha que está ali bem distante da gente, porém a gente pode estar caminhando em direção a algo tão grave, tá bom? Fiquem à vontade para ligar a câmera. Se tiver alguma dúvida, pode anotar ou pode interromper. Vai ser um prazer podendo estar contribuindo aí, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Começando, abrindo, o que é a ansiedade? A ansiedade ela é um sentimento comum, tá, gente? Por mais incrível que pareça de ser um bicho aí bem estranho e muito diferente, muito distante da gente, é um sentimento muito comum. Na verdade, é um sentimento comum, como alegria, como tristeza, como raiva. A ansiedade também é um sentimento normal no nosso corpo, né? Ela vem de forma involuntária. O que diferencia a ansiedade de algo normal para algo patológico é exatamente a intensidade e a frequência no qual a gente vive ela. Então, por exemplo, vou pegar aqui, já que a gente está no mês de setembro, e falar um pouquinho do sentimento de tristeza. A tristeza é um sentimento muito comum, todo mundo sente, precisa sentir, porque senão também um sinal de alerta. Então, se eu sinto uma tristeza com uma intensidade muito grande ou com uma frequência muito grande, eu tenho uma depressão. A ansiedade, ela é a mesma coisa. Se eu tenho uma intensidade muito grande, se eu tenho uma frequência muito grande, é um sinal de alerta, tá bom? E o que seria essa intensidade e essa frequência? Então, algo comum que é para se fazer, ou uma entrevista de emprego, ou uma prova, ou uma conversa com um amigo, ou no relacionamento, eu me sinto cada vez mais ansiosa, eu me sinto cada vez mais precipitada em tal assunto, com uma frequência cada vez maior, né? E o que quer dizer essa intensidade? Essa intensidade é que eu poderia me sentir ansiosa e poderia estar tranquila, porém, eu tenho um suor excessivo na mão, eu tenho um tremor excessivo no meu corpo, o meu coração ele começa a palpitar. Então, isso é um sinal de alerta. Estou com estado de alerta muito grande, é um sinal de alerta, tá bom? E o que o nível de ansiedade é um nível adequado e o que é um nível inadequado, já que é um sintoma, que é um sentimento normal do nosso corpo. A ansiedade adequada é aquela que nos motiva. Eu vou pegar o exemplo de uma reunião, por exemplo, de empresa. Quando eu recebo um e-mail convocando a uma reunião, eu me sinto ansiosa porque é um sentimento comum, é o medo do desconhecido, né? Eu tenho que me preparar para que algo do desconhecido, quando chegar, eu estou preparada. Então, nessa reunião, vai me motivar de uma forma para me estudar, para me preparar, para me conseguir colocar em pauta aquilo que eu preciso colocar naquela reunião, tá bom? Então, isso é um nível de ansiedade adequada, porque ela me motiva. E o nível de ansiedade que ela é inadequada é aquele nível de ansiedade que ela me perturba. Ou seja, ela vem de uma forma tão forte em mim que de vez eu me motivar,
eu me desmotivo, que são pensamentos praticamente voluntários que vêm no nosso cérebro, que é, eu não sou capaz, essa reunião foi marcada porque eu fiz algo de errado, é, o meu chefe vai me xingar na frente de todo mundo, eu vou começar a gaguejar e não vou conseguir falar nada. Então, esse sentimento de perturbação é o que está inadequado no nosso corpo. E se a gente não der uma atenção para ele, aquela intensidade e aquela frequência pode cada vez aumentar, porque é um sinal de alerta do nosso corpo. O nosso corpo está nos informando que aqui algo não vai bem. E se algo não vai bem e o corpo está avisando a gente e a gente deixa para lá, não está nem aí, ou pensa que vai passar, isso pode ser de uma forma prejudicada e perturbadora para o nosso corpo, porque cada vez mais vai aumentando esse nível, tá bom? Então, o nível de perturbação eu tenho uma reunião, continuando no exemplo, né, de equipe, onde que eu conheço todo mundo, e mesmo assim, por exemplo, eu tenho uma dor de barriga, eu tenho uma suadeira, eu começo a gaguejar, eu não consigo pontuar aquelas coisas que tanto me interessam. Então, isso que é o nível perturbador da ansiedade. E para falar e trazer alguns exemplos no que a ansiedade ela pode causar, já que a ansiedade por si só é um sentimento comum. Nós, cientistas da área da saúde, de psicologia, a gente classifica essa ansiedade com alguns tópicos, né? Que é que é o pânico, a fobia, que é o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o estresse pós-traumático e a TAG. Vou explicar isso melhor, porque isso não está tão distante da gente. Está muito próximo e cada vez mais próximo. E vou pegar um exemplo que vocês vão acabar concordando comigo, tá bom? O pânico, por exemplo, gente, ele é muito conhecido como pânico de elevador, né? Eu tenho pânico de elevador, não consigo entrar nem no elevador, não consigo andar de avião. A fobia é muito conhecida também no senso comum. Esses sentimentos são reais, tá, pessoas? Com aquelas pessoas que sentem isso, é muito real, é muito forte e acaba prejudicando. Então, a fobia, por exemplo, é com medo de cachorro e medo de aranha. É o mais conhecido. O toque é a mania de limpeza, né? O estresse pós-traumático é depois de um susto muito grande que eu tomei, depois de um impacto muito grande, eu tenho um estresse elevado e traumático, que é muito comum em pessoas com acidentes, por exemplo, de Mariana e de Brumadinho, né? Que desenvolve esse estresse pós-traumático, que aquela cena, aquele momento, ele vai se reproduzindo com muita intensidade no cérebro. E a TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, que é essas coisas todas misturadas. E como a palestra é relacionada ao Covid-19 e ao Setembro Amarelo, que é sobre prevenção de suicídio, vou trazer um exemplo muito próximo da gente, que é a pandemia. Por exemplo, estávamos numa vida certamente normal, com algumas coisas acontecendo, não tão normais assim, mas levamos adiante. Vem o estouro da pandemia e as pessoas têm que ter um isolamento social. E isso vai criando cada vez mais um pânico na sociedade, né? Então, um pânico instalado sobre algo real que acontece. É uma realidade, o vírus existe, tem pessoas morrendo, tem um monte de coisas acontecendo no mundo. É real e eu tenho um pânico daquilo. É um transtorno, né? Pode ser que também o Covid venha gerar fobias, e tem fobias específicas, como que eu falei de exemplo do cachorro e da aranha, mas também tem específica fobia social. Eu tenho fobia de estar com pessoas, né? Que pode ser muito relacionado também à ansiedade e à depressão, que acaba acarretando no suicídio, porque eu não consigo me relacionar. Né? Então, cada vez mais eu vou ficando inclusa dentro de casa, sem acesso social. Eu tenho realmente um transtorno, uma perturbação dentro de mim. O transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é muito colocado em filmes, cada vez mais próximo da gente.
porque temos campanhas para todo quanto é lado, falando que temos que lavar as mãos, que temos que manter o distanciamento social, temos que passar álcool em gel, e aquilo vai virando um transtorno, porque tem pessoas, é real, que elas pegam e fazem muito isso, que aquilo acaba gerando um transtorno, né? Então, no meu local de trabalho, não consigo trabalhar, não consigo conviver no meu trabalho, não consigo ir ao supermercado, acaba gerando um transtorno um pouco mais grave, por exemplo, de querer estocar coisas, de não ter acesso social, e entre várias outras coisas. O estresse pós-traumático, o que é isso, né? Como que isso está tão próximo da gente? Por exemplo, quando alguém perde algum ente querido. Então, tive acesso muito próximo com o vírus, né? Peguei o vírus, fiquei em isolamento total, sem ninguém, um período de 15, 20 dias. Isso pode gerar um estresse, um trauma muito grande na pessoa. Perdeu alguém que gosta muito, que é algum parente muito próximo. Então, essa realidade está cada vez mais próxima da gente. E se a gente não tomar cuidado, pode gerar uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, quando a gente não consegue desmembrar esse pânico, talvez essa fobia, esse transtorno obsessivo compulsivo, esse estresse pós-traumático, isso pode se misturar e virar uma generalizada, né? Então, é um assunto bem delicado, um assunto muito real e que cada vez está mais próximo da gente. E aí, da onde que sai essa ansiedade, né? Não só a ansiedade, mas também como a depressão, como diversas outras doenças emocionais e mentais. São 3 fatores relacionados a isso. Quais são esses 3 fatores? O fator genético, o fator ambiente e o fator da psicológica. Como assim esse fator genético? A minha família me influencia se eu tenho ansiedade ou eu tenho depressão, ou até mesmo do suicídio, que eu queria pontuar isso com vocês, já que a gente vai falar um pouco sobre hipertensão ou de alguma outra doença crônica, é exatamente isso. A doença, as demandas emocionais também estão no fator genético, né? Eu tenho um histórico da minha família de alguém que tem depressão, de alguém que tem ansiedade, de alguém que teve suicídio na minha família, é um sinal de alerta, né? Eu posso prevenir isso para que isso não fique mais grave. É de uma forma preventiva. Isso pode ser que vai me causar algumas demandas relacionadas. O que seria, então, esse ambiente? Esse ambiente é o local onde aqui a gente vive, ambiente casa, relacionamento familiar, o ambiente trabalho. Será que o ambiente trabalho ele me prejudica, ele contribui com a minha ansiedade? Será que meu ambiente de trabalho ele contribui com a minha depressão? Será que o meu ambiente de trabalho ele contribui com um fator suicídio, né? Será que esse ambiente ele pode ser modificado? São questões aí que a gente pode levantar. Temos grandes discussões relacionadas a esse assunto e o ambiente ele influencia muito nesses casos, não só com a ansiedade, tá? Então, o que seria construção psicológica? É quem eu sou, para onde eu vou, quem sou eu. Essa que é a construção psicológica, né? O que eu fiz para me chegar até esse ponto, né? Como que eu fui constituída, né? Como que foi a minha infância? Eu tive algum trauma de infância? Eu tenho alguma demanda emocional? Como que são as questões familiares? Como
como que são as minhas questões de relacionamento, tanto amoroso, quanto familiar, quanto no trabalho. Isso tudo influencia como que é a nossa construção psicológica. E essa construção psicológica, ela pode sim contribuir com a ansiedade, ela sim pode contribuir com ansiedade, com depressão, com suicídio, com diversas outras demandas, tá bom? E aí, a gente tem problema de saúde mental, que é muito comum na nossa sociedade, cada vez mais comum. Já era previsto que 2021, no século 21, seria as doenças mais assim, em alta, seria depressão e ansiedade. Não tão comum, caímos no Covid-19, que a situação ainda mais se agrava, tá bom? Até aqui alguma pergunta, gente? Tem sim, Marina. Tem uma aí no chat. Deixa eu ler aqui, é só pegar. Tem uma aqui o Eli perguntando, quando a pessoa tem os 3 fatores, né, que você acabou de apresentar no slide anterior, é um agravante maior? Deixa eu voltar aqui. Esses 3 fatores, fator genético, ambiente e construção psicológica, eles se permeiam entre eles, né? Então, pode ser um pouquinho de cada ou pode ser muito de cada, né? Então, lembra lá que eu falei da intensidade e da frequência? Isso tudo quer dizer se a minha ansiedade é uma ansiedade comum ou uma ansiedade patológica. Então, é um sinal de alerta. Eu costumo sinalizar da seguinte forma, né? Eu tenho um fator genético tranquilo, eu tenho um ambiente tranquilo, e eu tenho uma construção psicológica tranquila, sinal verde, eu posso ficar tranquilo. Eu posso, sim, dar uma atenção na minha saúde mental, na minha saúde emocional, mas eu posso ficar um pouco mais relax, né? Como se eu estivesse no trânsito. Eu sigo em frente à vida. Se um desses fatores aí se permeiam entre eles, né? Eu tenho histórico familiar, ou o meu ambiente, e algum dos meus ambientes, eles são fatores estressantes, ou a constituição, eu tive muito trauma, tive bullying na escola, né? Tive perdas importantes durante a minha vida. Como que foi essa constituição psicológica? Um deles, sinal amarelo, né? Vamos ter atenção. Algum deles. Vamos ter atenção, gente. Vamos cuidar. Eu vou olhar com aquilo com carinho, com cuidado. Não vou me xingar, não vou me bater por isso. Não vou ficar revoltado. Sinal amarelo. Atenção. E quando esses 3 fatores, eles têm um pouquinho de cada, ou eles têm muito de cada, aí eu tô com um sinal vermelho, né? Aí o sinal vermelho, eu tenho que parar, analisar, pontuar. Eu gosto que quando eu estou no processo terapêutico com o meu cliente, eu gosto que ele anota durante a semana para que a gente consiga pontuar naqueles 50 minutos de atendimento coisas importantes. E quando então está nesse sinal vermelho, que são os 3 juntos, aí que a gente tem que ter realmente atenção em dobro. Deixa eu ver aqui se eu conseguir responder a pergunta direitinho. Deixa eu ler novamente. Quando a pessoa tem os 3 fatores, o agravante é maior? Sim. Então, acaba sendo, sim, maior, viu? E aí, vem a pergunta. Tem tratamento? A ansiedade, ela tem cura? Como que funciona isso daí? Sim, gente, tem tratamento. A gente consegue tratar a ansiedade, talvez não curar, porque, como eu falei no início, como é um sentimento natural, um sentimento normal, eu tenho que tratar para que aquela intensidade, aquela frequência não seja alta, seja no nível adequado. Porque se eu também não tenho ansiedade nenhuma, né, a gente pode se preocupar com algumas outras questões de transtorno de conduta, de falta de empatia, e aí vem outros problemas relacionados. Então, tudo tem que ser naquela régua, né? Bem balanceado. Tem que ter um pouco para mim ter uma empatia, para mim ter uma segurança, só que eu não posso ter uma intensidade com uma frequência alta. Então, o tratamento de ansiedade, ele
é feito com um acompanhamento psicológico ou com um acompanhamento junto com o psiquiatra. Quando eu tenho um acompanhamento com o psiquiatra, não é recomendado que eu tenha só o acompanhamento com o psiquiatra. Por quê? O psiquiatra, ele não tem um acompanhamento semanal que nem o psicólogo tem. Ele não tem uma escuta ativa. É realmente um médico onde você senta, conta o seu problema, e aí ele vai te receitar um medicamento, se for necessário. E aí você vai desmembrar aqueles fatores emocionais, o que você sente, identificar se é um fator genético, se é um fator emocional, se é um fator ambiente, junto com o psicólogo. Então, a partir da fala que você vai conversando com o psicólogo vai pontuando e vai fazendo algumas modificações no seu comportamento, que é no meu caso da minha abordagem. Eu modifico o comportamento com o cliente, né? Eu identifico um comportamento problema e passo para um comportamento mais adequado em cada situação, tá bom? Então, essa aqui é a diferença aí do psicólogo para o psiquiatra. Quando que eu preciso de um psiquiatra? Quando aquela intensidade, aquela frequência está tão alta que me perturba, que é o nível de ansiedade inadequado. Ele me perturba, eu sinto muitas dores, eu tenho insônia, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo me relacionar com ninguém, nem com colega de trabalho, não tenho dificuldade de relacionar com relacionamento amoroso, tenho dificuldade de me relacionar e de me expressar com pessoas da minha própria família, né? Então, aquilo me atrapalha tanto que eu não consigo resolver sozinho com o psicólogo. Aí sim eu preciso de um medicamento. Em caso de insônia, porque a gente sabe que quem não dorme tem graves problemas de saúde, né? Há grandes surtos, que se você fica mais de uma semana sem dormir, então você precisa ali de um descanso mínimo para conseguir produzir, para conseguir seguir sua vida de uma maneira mais saudável possível. E eu chamo muita atenção, gente, nessa parte do tratamento de ansiedade, porque não é um passe de mágica, é um tratamento, como todo tratamento, é um dia após o outro, é uma construção, né? Então, a gente está aí numa era tecnológica muito grande, onde qualquer um coloca a cara na internet, pode falar e pode fazer 1 milhão de promessas. Então, temos charlatões para todo quanto é lado aí na internet, que vende coisas que a gente precisa. Porque quando eu estou com ansiedade, quando eu estou com depressão, ou quando eu estou à beira de um suicídio, eu estou tão desesperada que eu vou para um caminho, eu tento ir para um caminho mais fácil, que é aquela pessoa que me promete uma cura, né? Eu curo a sua ansiedade em 5 sessões. Não é assim, né? Se foi uma constituição tão grande para você chegar naquele ponto, como que você vai curar algo em 5 sessões? E cada sessão aí de meia hora, 50 minutos. É algo muito sério, é algo muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. Tem alguma pergunta até aqui, gente? Ou tá tranquilo? Apareceu uma aqui no chat. Uhum. Começar com o medicamento seria sempre indicado também pela psicóloga dentro do tratamento? Gente, ótima pergunta. O que acontece? O psicólogo, ele não receita medicamento, por isso que a gente precisa de um acompanhamento com o psiquiatra. Então, o psicólogo, ele não tem autorização de fazer um receituário, né? Então, o que a gente consegue é fazer um tratamento através da fala, com modificação de comportamento, com identificações de problemas. Quando é necessário o remédio, a gente encaminha para um psiquiatra. Se a primeira fonte de ajuda você vai no psiquiatra, provavelmente esse psiquiatra vai te encaminhar para um psicólogo, porque ali o papel dele é só mesmo passar uma receita que melhor vai te ajudar, tá bom? Temos mais?
Deixa eu ler aqui. Quem perguntou isso aqui foi ele, né? Que perguntou, porque dá para ver que Eli. O Eli. Ah, tá, o Eli. Eu não entendi porque dá para ver melhor em relação ao tratamento terapêutico. Ah, sim. Então, no caso, vamos ver se eu entendi bem a sua pergunta, viu, Eli? Se eu vou conseguir responder. Se eu não conseguir responder, você me pergunta novamente de uma maneira para me entender melhor. Quando a gente necessita do medicamento, é necessário sim. Então, a gente não pode ter uma dificuldade em aceitar tomar um medicamento. Mas, com o passar do tempo, a gente pode fazer esse desmame. Porque tem casos mais graves que a gente não consegue só com psicoterapia, sabe? Eu tenho clientes que têm dificuldade de sair de casa, por exemplo, com ansiedade e fobia social em Covid-19. Então, como que esse paciente vai na terapia? Como que ele vai conseguir lidar com essa forma, sozinho, sabe? Porque a terapia é somente 50 minutos, depois eu vou explicar isso melhor, como que funciona a terapia. 50 minutos, uma vez por semana. E aí, o que você faz nesse resto de tempo todo que você está com você? Como que você vai conseguir lidar com aquele sentimento? Então, através do medicamento, quanto necessário, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Os ansiolíticos. Então, o psiquiatra, né, depende de quem te passou isso. Foi o psiquiatra, foi o clínico geral ou foi um endocrinologista? Porque é muito comum também esses remédios para emagrecimento. Então, aí vem um agravamento bem maior, sabe? Então, dependendo do ansiolítico que você tomar, ele te auxilia. Mas se a dose não tiver regulada, ele pode te dar um transtorno ainda maior. Porque todo medicamento, ele traz para a gente alguns danos na nossa saúde. Então, ele tem que ser acompanhado. E quem está fazendo esse acompanhamento, né? É só com medicamento que está fazendo o tratamento, é com acompanhamento psicológico. Qual que é a função aí desse medicamento? Porque tudo muito depende, né? O seu psiquiatra, ele também está envolvido no assunto, você vai com frequência, você regula as dosagens, né? Porque tem a questão também de regular as dosagens. Então, tem a questão de peso, como que o seu organismo vai aceitar aquele medicamento, mas sim, pode agravar, pode deixar a pessoa mais debilitada, mas em contraponto, o que você está ganhando com isso, né? Então, tem casos de ansiedade muito, muito alto que a gente precisa baixar o nível da pessoa. Só que se a pessoa está com depressão, eu não posso baixar mais o nível dela. Eu tenho que aumentar para essa pessoa ter um pouco mais de motivação. Então, aí, esse acompanhamento ele tem que ser bem próximo. O psicólogo, por exemplo, a gente não faz a receita do remédio, mas a gente tem que minimamente entender o que se passa ali, entendeu? Para a gente conseguir acompanhar a evolução de cada paciente. Espero que eu consegui responder vocês. Qualquer coisa vai perguntando aí de novo de maneira diferente para mim poder auxiliar, tá bom? E aí, eu tenho uma campanha muito grande falando que viver é muito mais do que existir. Por que viver é muito mais do que existir, gente? Porque viver um dia após o outro e viver mais lá na frente do que o presente, né? É tudo uma questão de regulagem. A sua vida faz sentido para você? Você está onde você gostaria de estar, né? Em questões familiares, questões amorosas, em questão de emprego, gente, né? Será que eu estou no lugar que eu gostaria de estar? O que eu preciso de fazer para que isso possa ser modificado? Tanto uma questão pessoal quanto uma questão de sentimento, né?
Tenho ansiedade, tenho depressão, que é o mal do século, tenho alguma questão relacionada ao Covid, que é uma questão atual, tem uma questão com suicídio, gostaria de falar um pouquinho também, vou esperar para falar sobre o suicídio. Só vou explicar como que funciona uma terapia com psicólogo, tá? A terapia com psicólogo, ela é feita semanal ou quinzenal. Quando a pessoa está iniciando, é recomendado que ela faça uma terapia semanal, para a gente ter um pouco mais de constância, para a gente entender um pouco mais, destrinchar um pouco mais sobre a vida do cliente, tá bom? Esses atendimentos são realizados com 50 minutos ou 1 hora, né? 50 ou 60 minutos. Eu atendo, né, de maneira online ou de maneira presencial. Eu atendo em Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping, e na cidade de Santa Luzia, tá bom? No bairro Camelos. Então, online é dessa forma que a gente está fazendo aqui, videochamada, os dois abrem a câmera, eu vou fazendo perguntas, a pessoa se apresenta, conta qual é o motivo, o que levou ela até a terapia, e ali a gente pode ir desmembrando diversos outros assuntos. O presencial, a pessoa chega, senta, e a gente bate um papo. E esse papo, gente, muitas das vezes eu gosto muito de olhar esses memes da internet e ele romantiza, né, a terapia. Quando a pessoa ela chega na terapia, que ela tem que ir lá no passado dela buscar o que incomoda, por que ela tá ali, tem coisas que ela tem que ser faladas que ela nunca nem contou para ninguém. É uma coisa bem interna que ela nunca nem falou em voz alta. É um lugar que incomoda, sabe? É um lugar que incomoda, mas é um lugar que cura. Então, quem não experimentou, eu acho que pode dar uma chance para si mesmo para ter um acompanhamento, tá bom? A pessoa ela pode chegar com uma demanda específica e pode ser modificando, porque tudo se modifica, né, gente? Uma semana acontece muita coisa relacionado a diversas demandas aí da vida, tá bom? Tem essa frase de Carl Rogers que eu gosto muito, que o paradoxo curioso é que quando eu me aceito, então eu mudo. Essa frase ela é muito bonita e eu gostaria de pegar esse enfoque para falar sobre o suicídio. Setembro é um mês de prevenção do suicídio, um assunto muito sério, um assunto que só pode ser divulgado no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, de valorização à vida. Por que essa campanha ela não pode ser feita em outros meses, não pode ser falada, não pode ser divulgada em jornal, em noticiários? Pelo efeito dominó, sabe? Então, a pessoa ela está tão fragilizada, ela está num momento tão frágil que ela pode se inspirar em outras pessoas. Ela se agarra ali em uma situação, muitas das vezes até inspiradora. Teve uma vez que a Netflix lançou a série Os 13 Porquês, e houve muito suicídio naquela época entre jovens, né, daquela mesma faixa etária, enfim. Depois disso, a Netflix continua criando vários documentários, várias coisas bem fortes, que ela teve até que criar um instituto de apoio, porque a gente tem que dar apoio a essas pessoas, né? Porque uma coisa que a gente vê pode desencadear várias outras questões, né? Então, é como se fosse uma questão mais que inspirasse, né? A pessoa toma coragem, né? Ela consegue enxergar ali um ato de coragem, um ato de esperança, porque muitas das vezes a pessoa está num estado tão debilitado que ela não consegue nem fazer algo, né? Só que quando resolve fazer, resolve tirar a própria vida. E eu gosto de dar um enfoque que o psicólogo, o psiquiatra, ter uma rede de apoio, né? Quem que é a pessoa mais importante para mim? Ter uma rede de apoio é muito importante quando a pessoa está em terapia e ela tem ideações suicidas, a gente precisa do apoio da família, a gente precisa de algum outro contato para que aquela pessoa se prenda
aqui em terra, né? E não queira fazer algo bem maior. Então, mais uma vez, eu vou pedir para que preste atenção em divulgações de conteúdo, porque isso é muito sério. A gente está numa era digital muito grande que a gente consegue fazer várias modificações no mundo através da tecnologia. Vocês melhor que eu sabem disso, então prestar muita atenção no conteúdo que a gente divulga, no que a gente fala, na questão de empatia. Essa questão de empatia ela é muito séria, né? Então, por que eu faço com o outro o que eu não gostaria de fazer com si mesmo? Só que aí entra no embate, a pessoa está tão revoltada com a vida que ela não tem empatia nem com ela mesma, como que ela vai conseguir ter empatia com o outro, né? Então, são questões complicadas que, se pudesse, eu falava para todo mundo fazer terapia e cuidar, assim, de um contexto mais social, sabe? Mas a terapia não é para todo mundo, tem um ponto certo para terapia, cuidar da saúde mental é muito importante e viver é muito mais do que existir, tá bom, gente? Assim eu finalizo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Amei compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com o grupo. Me senti muito honrada. Agradeço a cada um de vocês nessa tarde parar para escutar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Ficou algum questionamento? Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar o meu contato. Se eu falei alguma coisa que impactou alguém não concorde ou se sentiu tão tocado com isso, com alguma coisa que eu falei, eu vou me colocar à disposição. Meu telefone está aqui, meu Instagram também, tá bom? Quando eu faço esse tipo de palestra, eu gosto de me colocar à disposição, porque pode despertar algumas coisas nas pessoas, tá bom? Então, estou totalmente aberta para falar, para conversar. Se ficou com alguma dúvida e não queira perguntar por aqui, também pode me perguntar no privado, tá, gente? Estou totalmente à disposição de vocês.